Olá, telespectadores da TV Mon, do programa Dialogando com Daisy. Hoje é um prazer imenso. A gente está aqui com o Leonel Radan, um cara muito importante para a gente aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Ele é deputado estadual eleito, né, esse ano, também vereador de Porto Alegre, policial civil. Ele que o ano passado levantou a bandeira do neofascista. A gente vai conversar com ele, quero que ele se apresente um pouco, depois a gente vai conversar sobre o que está acontecendo no nosso país hoje. Olá, Leonel, tudo bom? Seja bem-vindo, um prazer conversar com você. Obrigado, Deise. Na verdade, levantei a bandeira do antifascismo, né? Justamente contra o neonazismo e o neofascismo, né? Na verdade, eu chamo tudo de fascismo, né? Eu não considero que exista um neofascismo. No meu entendimento, é tudo fascismo. Então, queria agradecer demais ao convite, a toda a audiência, e é uma honra estar conversando contigo, né, e com todos vocês. Seja bem-vindo, porque é um prazer, né? A gente já se conheceu, foi, acho que, o ano passado, né? Na abertura da campanha, né? Isso. E é uma honra ter essa bandeira. Quando eu vi, sabe, quando começou isso, eu disse, me lembrei logo de você, que eu vi foi você o único, né, que começou, ergueu essa bandeira e foi com muita garra, muita luta em cima disso, né? É uma batalha que a gente tem feito há bastante tempo, né? Eu coloco desde 2013, pelo menos, que eu já venho debatendo sobre o que é fascismo, o combate ao fascismo. A partir de junho de 2013, eu já comecei a debater sobre isso, quando a extrema-direita se apropria daqueles movimentos que começam até como movimentos de esquerda, né? Que vão levar lá ao golpe contra Dilma Rousseff. E eu já vim alertando sobre esses movimentos e analisando isso. Inclusive, né, eu tenho esse livro aqui, que é o meu livro, que é o Manual do Policial Antifascista, né, que eu lancei o ano passado. Então, quem puder, tá aí nas principais livrarias, pode encontrar pela internet, né? Então, quem puder dar uma lida também, tem um pouquinho, assim, né, da trajetória e das nossas lutas, que são incessantes, continuadas, e, claro, foram aprofundadas durante o governo Bolsonaro a partir de 2018, 2019, quando inicia o governo Bolsonaro. Nós tivemos, então, um aprofundamento, né, da nossa militância e um aprofundamento também do monitoramento de redes de ódio, denúncias e encaminhamento, né, desses grupos para a justiça. Assim, Leonel, você como membro da corporação, né? Como foi a sua iniciativa e por que você levantou a bandeira antifascista? O fascismo, né, é um movimento histórico que se inicia, né, no período da pré-Segunda Guerra Mundial, mas ele é cíclico, né? Ele se repete com características de determinado momento, em diversas nações, com características muito regionalizadas também, muitas vezes, mas ele está sempre pronto para nascer, né? O ovo da serpente está sempre ali para eclodir, para que a serpente saia desse ovo e comece a fazer os seus atos de terror, os seus atos de intolerância. E, como eu falei, a partir de 2013, no Brasil, nós vimos o crescimento desses grupos da extrema-direita, que começam ali com o MBL, vêm para a rua, Revoltados Online, todos aqueles grupos, principalmente de internet, começam a ser financiados pelo capital estrangeiro, Steve Bannon, e muito propagados pelas redes sociais, potencializados pelo WhatsApp, pelo Telegram, e também depois da vitória do Bolsonaro numa eleição atípica, né, que foi aquela eleição de 2018, Lula preso injustamente, né, um golpe do Sérgio Moro, e aí então o fascismo ele se senta na cadeira do Palácio do Planalto e inicia então a sua estatização, vamos dizer assim, a sua burocratização através do governo federal e de governos estaduais, enfim, e de políticos eleitos, começa a colocar em prática
a misoginia, a LGBTfobia, o racismo, o autoritarismo, a propagação de fake news, a lógica anticomunista, né, a paranoia de inimigos estrangeiros, externos, vermelhos, enfim, né, que é sempre essa paranoia que o fascismo se utiliza, e sempre com essa lógica militarista do poder pela força, o ódio à cultura, o ódio à ciência. Então, tudo isso, né, acaba trazendo um resultado trágico para o Brasil, que é justamente o que a gente vê, o que aconteceu com os artistas, que é o que a gente vê que aconteceu com as mulheres, né, o aumento dos feminicídios, o que aconteceu com a população LGBT perdendo direitos, sendo agredida. Então, tudo isso é reflexo de um governo central que trabalhou muito pela violência, que propagou armas de fogo, que montou grupos paramilitares e que levaram, então, a esse trágico 8 de janeiro, vai ficar para a história, né, esse atentado terrorista que aconteceu na Praça dos Três Poderes contra os três poderes constituídos do país, que é o judiciário, o executivo e o legislativo. Simbolicamente, os três foram atacados, né, por esses terroristas fascistas, bolsonaristas, e que querem golpe de Estado, e que já vinham há meses acampando em frente aos quartéis-generais pedindo esse golpe de Estado. Então, contra isso, enfim, que no horizonte, quando eu começo lá atrás a analisar e a me movimentar contra esses grupos, que também estavam aumentando o neonazismo, células neonazistas, células de grupos supremacistas e que propagavam conteúdo de ódio, né, contra judeus, contra negros, contra homossexuais, de violência. Um festival foi, digamos, desbaratado por mim no final de 2019, um festival neonazista na cidade de Canoas. Então, quer dizer, toda essa movimentação sempre foi algo que eu via o risco que nós corríamos com o avanço desses grupos e que acabou desencadeando, né, nesse ato terrorista no dia 8 de janeiro. Até você foi agredido em Porto Alegre, né, na praça, né? Sim. Fui agredido durante o processo eleitoral do segundo turno, enquanto a gente fazia uma fiscalização de crime eleitoral, que foi flagrado. Né, o crime eleitoral ele foi flagrado e, a partir disso, uma das lideranças, né, que é um vereador cassado, inclusive o recurso dele já foi cassado também novamente pelo Ministério Público Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, e ele responde também a processos criminais de corrupção, informação de quadrilha, enfim. Esse vereador bolsonarista, não aceitando, né, o flagrante que foi dado em relação ao crime eleitoral, me agrediu fisicamente, e hoje ele responde, então, também a um processo criminal em relação a isso, mas partiu para a violência física, de fato, ameaça de morte, todas essas questões muito sérias, né? Porque nós vimos que durante o processo eleitoral pessoas foram mortas. Nós tivemos um companheiro em Foz do Iguaçu, um guarda municipal, que foi executado na sua festa de aniversário. Um outro companheiro do Nordeste foi assassinado com mais de 60 facadas. Então, essa foi a realidade da violência política, instigada pelo Bolsonaro, pelos seus apoiadores, potencializada pelas redes sociais, pela inação dos órgãos de segurança e até mesmo do Judiciário, do Ministério Público, e que eu fui vítima também durante o segundo turno das eleições, ali na última semana pré-eleição do segundo turno, fui vítima de violência física. E o que você tem a nos dizer desse terrorismo, desses nazistas esplêndidos nas redes sociais que houve em Brasília? Porque isso as pessoas, né, vinham dizendo, vinham colocando, né, nas redes sociais que tudo ia acontecer, né? Como agora, como você disse, né, que estão dizendo que tá para acontecer às 18 horas aqui no Rio Grande do Sul, tudo. Essas coisas assim vêm acontecendo descaradamente, né? As pessoas não têm mais medo de estar falando tudo isso, né? Eles colocam nas redes sociais e tudo, né? Não, exatamente. Essas pessoas, elas perderam o medo de cometerem crimes. Na verdade, é isso. Elas sentem que elas têm um respaldo porque, enfim, a liderança máxima do país instigou, falou, fez, e não sofreu qualquer tipo de punição, não sofreu qualquer tipo de sanção. Pode mentir à revelia, né, sobre vacina, sobre
distanciamento social, sobre máscara, sobre a pandemia. Quantos milhares de brasileiros não morreram porque acreditaram nas falas do presidente, dos seus ministros ou políticos ali, deputados, senadores, que apoiavam, ou até mesmo representantes dos meios televisivos, de rádio, que propagavam mentiras, fake news sobre a vacina, sobre a pandemia. Tenho certeza que centenas de milhares de pessoas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos um presidente que não mentisse, que não fosse um negacionista fascista, que não tivesse agido contra a ciência, comprado a vacina no período correto, não propagado fake news. Isso tudo é feito onde? Nas redes sociais, é feito no WhatsApp, é feito no Telegram, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E aí o que acontece? Essas pessoas vão se sentindo empoderadas que elas podem continuar cometendo crimes, que nada acontece, e começam a defender golpes de Estado, e nada acontece abertamente, defendem abertamente quando elas falam SOS, Forças Armadas, intervenção militar, intervenção federal, artigo 142, tudo isso, todas essas falas, elas remetem a golpe de Estado. E são crimes previstos no artigo 286, parágrafo único, 359L, 359M do Código Penal, com penas de até 12 anos de prisão. Então, essas pessoas falaram durante anos, depois da derrota eleitoral, num processo eleitoral extremamente trágico, difícil, de corrupção por parte de empresários bolsonaristas que intimidavam seus trabalhadores, que faziam ameaças que, se o Bolsonaro não ganhasse, eles colocariam essas pessoas na rua, que saberiam quem votaram, através de todas essas coações, dessas ameaças de compra de voto, de caixa 2, de recursos sendo colocados para imprimir material apócrifo, ilegal, criminoso, que é até o meu caso, que eu estava narrando agora, que foi o que a gente estava fazendo flagrante aqui em Porto Alegre. Teve uma enxurrada de material fake, criminoso, sendo colocado na rua, financiado por esses empresários, representantes do agronegócio, enfim. E o que acontece? Depois de todo esse processo, mesmo assim, o Bolsonaro perde a eleição, mesmo utilizando todo o Estado para compra de votos, com auxílio emergencial de última hora, com um empréstimo consignado criminoso, com pessoas que não tinham direito a receber esse auxílio emergencial, recebendo, mais de milhões de pessoas recebendo. Então, mesmo assim, perdem a eleição e vão fazer o quê? Acampar em frente aos quartéis generais, justamente pedindo golpe de Estado. Então, quer dizer, essas pessoas se sentiram empoderadas a tal ponto de, com a complacência do governo do Distrito Federal, do secretário da Segurança Pública, hoje, a sua prisão decretada, com a complacência da polícia, de setores relevantes da Polícia Militar do Distrito Federal, se sentiram empoderados para cometerem essa tentativa de golpe de Estado, esse ato de terrorismo em Brasília. Mas antes falaram muito nas redes sociais, antes colocaram muitos vídeos, muito material, muito texto, muito programa de rádio, muitos programas televisivos, incentivando essa lógica, até que explodiu, chegando nesse golpe de Estado. Mas tudo isso era previsível, extremamente previsível que aconteceria. Eu acho que agora, deveria os secretários de comunicação, alguma coisa assim, começar a fazer alguma coisa assim, dar umas punições para as redes sociais, Com certeza. Porque o que acontece? Se nós não tivermos... Isso não é questão de cercear a livre manifestação de pensamento. Porque as pessoas que consideram que a liberdade delas é absoluta, elas têm que compreender o seguinte: bom, então também as pessoas podem começar a defender pedofilia, podem começar a defender o roubo, podem começar aqui nas redes sociais a defender que, vamos matar todas as pessoas de tal grupo religioso, porque, afinal de contas, é liberdade de expressão. Ou eu vou começar a defender o estupro, porque, afinal de contas, é liberdade de expressão. Não, a liberdade de expressão tem um limite, nenhum direito é absoluto. E essas pessoas acham que elas têm o direito de cometerem crimes porque é a liberdade de expressão. Não, a tua liberdade de expressão acaba quando tu começa a cometer crimes, quando tu começa a defender
situações que estão previstas num Código Penal, por exemplo, que prevê os crimes. E o que eles estão fazendo é crime. Quando eu digo, quero intervenção federal, isso não é mais liberdade de expressão. Eu quero intervenção militar, não é mais liberdade de expressão. Tu está entrando nos artigos que eu citei anteriormente. Logo, tu está fazendo apologia ao crime. Ponto final, tem que ser derrubada a postagem. Não pode estar lá. Se eu estou falando uma fake news, uma mentira, dizendo que, gente, uma idosa morreu lá na triagem da Polícia Federal dos terroristas que foram presos. Isso não é liberdade de expressão, porque isso não aconteceu. Eu acho que isso só vai parar quando começar a dar multa, botar no bolso, sabe? Exatamente. Tem que começar a fazer essas coisas, que daí as pessoas vão, entende? Começar a dar multa e um monte de coisas assim, sabe? Exatamente. Processo, multa e coisas assim. Senão as pessoas não vão parar de fazer isso. Não, é exatamente o que eu penso, sabe? Porque o que acontece? Se nós não tivermos uma regulação, inclusive dos meios de comunicação, de forma ampliada, isso não é censura, isso não é fazer censura prévia, mas que tenham regras claras, que aquelas pessoas que propagam conteúdo nitidamente mentiroso, fake news, por exemplo, dizer que a vacina tem chip chinês, ou que se tomar vacina vira jacaré, ou que o distanciamento social não funciona, ou que máscara não funciona, ou que, por exemplo, as urnas foram fraudadas. Quem propaga esse tipo de conteúdo sem ter lastro de informação que sustente essa ideia, porque tem questões que nós podemos debater, que eu posso ter um ponto de vista e tu o teu e está perfeito. Não é tu ser de direita, não é tu criticar uma liderança, não é disso que nós estamos falando, mas tem questões que são muito claras. Se tu não tem um conteúdo que comprove aquilo que tu está falando, tu não pode falar sobre aquilo. Tu tem que ter responsabilidade, são concessões públicas, por exemplo, rádio e televisão são concessões públicas. Não pode ficar propagando mentira. Não tem esse direito, não tem o direito de caluniar, né, pessoas ou criar fatos que não existem. E isso nas redes sociais da mesma maneira, não se podem propagar conteúdos fake, mentiras, que morreu uma idosa e que não morreu, na verdade, ou que, né, se descobriu lá uma conspiração de uma invasão que vai acontecer pela Venezuela, etc. Não pode. Tem que ter regras claras que façam que essas pessoas sejam responsabilizadas penal e civilmente. Civilmente, no caso, né, pagar pelos seus crimes. Esse é o ponto-chave no meu entendimento. E assim, qual seria, tá, a sua postura referente aos gastos, tá, das depredações exercidas devendo essas pessoas, tá, que foram até lá em Brasília atuando com o patrimônio público, tá, que foram elas lá e os patrocinadores que fizeram isso. O que você acha que elas devem ser punidas com o quê? Porque nós, como todo mundo, os brasileiros, a gente vai sair do nosso bolso, né? Pra gente. E também eu acho assim que essas pessoas, elas devem pagar bastante, sair mais do bolso delas e desses patrocinadores, porque vai sair muito, muito caro pra gente, né? Com certeza, esse é o ponto-chave. Volto a refrisar aqui. O atentado não foi contra o Lula, o atentado não foi contra o PT, o atentado não foi contra o governo federal, o atentado foi contra toda a democracia, contra todo o Estado. Foi contra os 3 poderes constituídos, como eu falei, o legislativo, o executivo, o judiciário. E quem sustenta esses 3 poderes, e em nível nacional, não é só os da União, não é só o STF, são todos os tribunais de justiça do Rio Grande do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, os TRFs, né, o Ministério Público, todo o Estado foi atacado. E quem sustenta o Estado somos nós, os contribuintes, pagamos impostos. Esses impostos são revertidos para que esse Estado faça a gestão do nosso país. Não é assim? Então, nesse sentido, quando acontece um atentado de depredação, um atentado terrorista, de destruição desses espaços, e que, inclusive, atrapalham a gestão do Brasil, porque daí o governo tem que ficar lá arrumando seu espaço de trabalho, o judiciário tem que arrumar o seu espaço de trabalho, documentos foram perdidos, furtados,
depredados. O Congresso tem que se adaptar para poder trabalhar, quer dizer, atrasa o país. Né? Todos nós pagaremos por isso, economicamente, em termos de leis, de projetos, e inclusive, os recursos que poderiam ser investidos em benefícios para a população terão que ser investidos na reconstrução desses prédios. Tá? E coisas que não têm nem valor, né? É um valor inestimável que foram depredadas, que são valores históricos que não tem mais como reaver. Mas o que eu quero dizer? Bom, o mínimo que nós podemos esperar é que as pessoas que cometeram esses crimes, primeiro, sejam responsabilizadas penalmente, ou seja, cumpram uma pena exemplar, não fiquem transitando pela rua para cometer novos crimes. Em segundo lugar, que aqueles que tenham recursos financeiros sejam obrigados a ressarcir, né, a União, ressarcir os poderes dos locais que foram depredados, para que essa reforma saia do bolso daqueles que cometeram esses crimes, sejam os que estavam lá, sejam os financiadores, que são os grandes empresários, latifundiários, enfim, que financiaram ida de ônibus, etc. e tal, sejam os políticos, né, que instigaram, ou influencers, ou jornalistas que instigaram e apoiaram essas pessoas para esse ato. Então, isso é muito importante, que venha o ressarcimento, venha dessas pessoas, que políticos fiquem inelegíveis se demonstrado que incentivaram, apoiaram ou estiveram participando desses atos. Então, para mim, esse é o ponto-chave. E os agentes do Estado, né, os policiais, enfim, juízes, promotores, procuradores, enfim, aqueles que participaram, foram lenientes, que apoiaram, que deixaram essa tragédia acontecer a longo prazo, não só no dia 8 de janeiro, a longo prazo, também devem ser responsabilizados, né, porque tem a sua assinatura, a sua digital, está nesse ato terrorista. Sim, porque foi uma coisa assim, ó, horrível, 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 né? Porque se vê, não é assim, ó, eu e você falando, se vê o gravado, policiais dando cobertura, né? E depois lá dentro... Esse é o ponto. Para mim, esses policiais que ficarem demonstrados, né, já temos inclusive um preso, que é o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Para mim tem que ser exemplar, esses policiais têm que ser presos, responder ao processo administrativo, e aqueles que tiverem responsabilidade devem ser demitidos a bem do serviço público, que é diferente da demissão. A demissão de um servidor público acontece assim, ele é demitido e ele pode fazer outro concurso. Demissão a bem do serviço público, ele é proibido de fazer outro concurso, ele é afastado, né, praticamente em definitivo, ou pelo menos durante um bom período, dos concursos públicos. Então é isso que nós temos que buscar. Aqueles policiais que agiram de forma a prevaricar, né, não agiram, né, deixaram de agir ou permitiram que aquelas situações, e também os agentes, né, os militares das Forças Armadas, a mesma coisa, que deixaram aquilo acontecer nitidamente, né, foram tomar água de coco, foram fazer selfie, foram, né, inclusive indicaram onde é que eles tinham que ir, os manifestantes, como a gente vê os vídeos, né? Isso aí, para mim, é indiscutível, é cadeia, indenização para o Estado e demissão a bem do serviço público. Não tem outra conversa. É isso que tem que acontecer, e isso tem que ser exemplar para o Brasil inteiro, para que nenhum agente da segurança pública, nenhum agente estatal, por isso que é importante também nós atuarmos sobre os políticos que fizeram também, influenciaram essa situação, uma mensagem inequívoca que a democracia ela é superior a qualquer interesse político, partidário, ideológico, e que essas pessoas devam, sim, ser responsabilizadas. Isso é. E vamos voltar aqui um pouco, né? Assim, ó, você, né, teve grandes votos aqui no Rio Grande do Sul, né? Assim, ó, eu te pergunto assim, ó, porém, você foi na primeira, se lançou a deputado, foi eleito, né? Bem votado. O que você, no momento, pensa em fazer aqui para o Rio Grande do Sul? Nós iniciaremos o nosso mandato no dia 1º de fevereiro. Dia 31 a gente toma posse, 31 de janeiro agora, né? A nossa posse, a gente já foi diplomado. Sim. Agora vem a posse no dia 31 de janeiro, daí iniciamos, de fato, o ano legislativo em 1º de fevereiro, agora de 2023. E já temos alguns projetos que nós queremos apresentar nos primeiros dias. Um
primeiro dia, né, já alguns projetos que estão prontos, que tratam, por exemplo, da cannabis medicinal, 3 projetos que tratam da cannabis medicinal para que os gaúchos e gaúchas, os moradores do Rio Grande do Sul, tenham acesso a esse remédio, aos vários remédios, na verdade, derivados. Então, a gente tem um projeto da Farmácia Viva, que a gente quer que as pessoas tenham acesso também a fitoterápicos, chás, ervas medicinais, além só dos medicamentos à base da cannabis, mas que tenham acesso barateado, de qualidade, né, que melhore a qualidade de vida. Também pesquisa, distribuição pelo SUS. Então, é uma série de projetos que nós estamos apresentando. Temos um debate também mais focado na área da segurança pública sobre questões de aposentadoria, né, que essa é uma demanda dos servidores públicos. A gente quer debater também uma valorização do salário mínimo regional. Claro, isso é uma demanda que vem do executivo, né, do governador, sim, mas nós exigimos, né, que exista uma valorização do salário mínimo regional. Claro, isso é uma pauta um pouco mais adiante, porque já foi debatido, né, na gestão anterior, mas virá à tona novamente. Nós faremos esse esforço de valorização do nosso salário mínimo regional. Também, né, a questão da Corsã, para a gente, essa é uma pauta extremamente relevante, né, que seja totalmente, que retorne ao processo anterior, ao status quo anterior à Corsã, que seja freada, que se encerre esse processo, freado esse processo de privatização, de entrega da Corsã, porque a gente sabe que isso tem um impacto brutal no Rio Grande do Sul. A gente já vê, por exemplo, os efeitos da estiagem, novamente agora em janeiro. Então, a gente tem que ter uma política, inclusive, para essa pauta da estiagem. A gente está estudando qual é a melhor forma de atuar, porque todo ano agora, ainda mais com esse problema que aconteceu, que foi agravado pelo Bolsonaro, das queimadas, etc., teremos esse problema cada vez mais frequente no nosso estado. Já era algo meio histórico, de anos em anos acontecia, agora está sendo todo ano. Aí daqui a pouco vai ser metade do ano, entendeu? E as coisas vão ficando cada vez piores, né? Então, por isso que a gente tem que defender o meio ambiente. Temos um debate também sobre controle dos agrotóxicos. Essa é uma pauta muito relevante para a gente também. E, enfim, né, são debates que vão do serviço público, passam pelos direitos humanos, né, das pessoas LGBTs, mulheres, sobre a luta antirracista. A gente quer aprofundar a nossa operação Bastardos Inglórios, que monitora grupos neonazistas e supremacistas, denunciar esses terroristas, né? Isso não vai terminar agora nas próximas semanas, isso vai ser a longo prazo, e nós teremos, dentro do mandato na Assembleia Legislativa de deputado estadual, né, esse monitoramento desses grupos e denúncia constante. Ô, Leonel, sinto muito orgulhosa, meu primeiro programa deste ano, tá? Também estava de férias, ser com você, um cara que eu admiro bastante, que eu conheci, né, durante a campanha, que a gente se conheceu. E também queria te agradecer muito, tá? A gente vai fazer um trabalho juntos, né? Vamos. E assim, muito obrigada por me atender, que você veio de Brasília agora essa semana, né? E já me atendeu, né? Tá descansando, né? Muito obrigada. E assim, do fundo do coração, né? Queria agradecer muito. E também os seus assessores, que são umas pessoas, assim, maravilhosas, tá? Você escolheu, assim, a dedo, de carteirinha, tá bom? São umas pessoas, assim, maravilhosas, tá? E também a sua viagem que você fez para Brasília, tá? Na posse do Lula, foi maravilhosa, tá? Foi muito legal. Foi muito legal, viu? Só os ônibus que você botou também, foi show de viagem, tá? Isso aí. Muito obrigada. E teve bastante coisas, tá? Minha amiga, teve gente aqui de Montenegro, minha amiga também que foi, tá? Que legal. Tá, manda um abraço para você também, a Bestinha, tá? Maravilha. Tá, tem gente aqui que te adora e a gente está acompanhando bastante, tá no teu grupo, tá? A gente está no teu grupo, tá bom? Obrigado. Contem com a gente sempre aí. Não, e qualquer coisa é só, tá? A gente vai conversar bastante, a gente vai lá no teu gabinete, a gente tá com os teus assessores, tá bom? Pode deixar. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Tá
tá bom? E quando quiser, qualquer coisa assim, ó, que você queira botar sobre os seus projetos e coisa, pode me ligar que a gente tá aí para divulgar. E muito, muito, muito obrigado e vamos fazer um bom trabalho juntos, tá bom? Isso aí. Contigo. Muito até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.